Oi gente, eu sou a Tailane do Despindo Histórias e eu vim falar hoje sobre A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, da Svetlana Alexievich, livro que ela traz aqui relatos de soldadas soviéticas e a experiência muito triste de cada uma delas na Segunda Guerra Mundial. E aqui ela traz um texto que é diferente dos outros textos de guerra. Ele não tem aquele ar de heroísmo, de ganha ou perde. Ela traz uma história mais humana que conta um pouco dos sentimentos de quem vai, de quem fica, de mães, de filhas e de mulheres com vivências variadas, mas com aquela importância de servir a pátria que é muito forte em cada uma delas e que é importante a gente saber desses aspectos porque talvez para nossa cultura pareça um pouco loucura isso, mas a gente também tem que saber a realidade em que estavam inseridas para que a gente possa entender bem por que elas tinham ações como essas. Esse vídeo não é bem uma resenha porque eu queria realmente ler aqui alguns relatos e comentar com vocês. Então eu destaquei alguns e logo depois da vinheta eu vou começar a ler para vocês. Então aguarda aí. Aqui ainda não é um relato, aqui é a própria Svetlana falando da pesquisa para o livro, né? Porque ela teve que ouvir realmente vários relatos e ela diz o seguinte: durante 2 anos, mais do que fazer entrevistas e tomar notas, eu fiquei pensando, lendo, sobre o que será meu livro. Ah, mais um livro sobre a guerra. Para quê? Já aconteceram milhares de guerras, pequenas e grandes, famosas e desconhecidas. E o que se escreveu sobre elas é ainda mais numeroso. Mas foi escrito por homens e sobre homens. Isso ficou claro na hora. Tudo o que sabemos da guerra conhecemos por uma voz masculina. Somos todos prisioneiros de representações e sensações masculinas da guerra. Das palavras masculinas, já as mulheres estão caladas. Ninguém além de mim fazia perguntas para minha avó, para minha mãe. Até as que estiveram no front estão caladas. Se de repente começam a lembrar, contam não a guerra feminina, mas a masculina. Seguem o cânone. E só em casa, ou depois de derramar alguma lágrima junto às amigas do front, elas começam a falar da sua guerra, que eu desconhecia. Não só eu, todos nós. Em minhas viagens jornalísticas, mais de uma vez fui testemunha, a única ouvinte de textos absolutamente novos. E experimentava um espanto igual ao de minha infância. Nesses relatos transparecia o esgar monstruoso do mistério. Quando as mulheres falam, não aparece nunca, ou quase nunca, aquilo que estamos acostumados a ler ou a escutar. Como as pessoas heroicamente mataram outras e venceram. Olá, filmes e livros sobre guerra. Ou perderam. Qual foi a técnica e quais eram os generais? Os relatos femininos são outros e falam de outras coisas. A guerra feminina tem suas próprias cores, cheiros, sua iluminação e seu espaço sentimental. Suas próprias palavras. Nela não há heróis nem façanhas incríveis. Há apenas pessoas ocupadas com uma tarefa desumanamente humana. E ali não sofrem apenas elas, as pessoas, mas também a terra, os pássaros, as árvores, todos os que vivem conosco na terra. Sofrem sem palavras, o que ainda é mais terrível. Mas por quê? Perguntei-me mais de uma vez. Porque depois de defender e ocupar seu lugar em um mundo antes absolutamente masculino, as mulheres não defenderam sua história, suas palavras e seus sentimentos. Não deram crédito a si mesmas. Um mundo inteiro foi escondido de nós. A guerra delas permaneceu desconhecida. Quero escrever a história dessa guerra. A história das mulheres. Isso é como uma introdução e tem várias outras coisas aqui, claro, mas eu quis destacar esse ponto porque dá a entender exatamente o que a Svetlana queria com esse livro. Então vamos para mais relatos. É interessante, né, você notar que o próprio sentimento e o próprio olhar da mulher sobre a guerra é muito diferente, até porque mulheres são mães, têm uma outra forma de sentir as coisas, e o homem, pela sua própria socialização, não que ele não sinta, mas ele é mais acostumado a endurecer diante de certas situações. Então, nessas situações de guerra, isso também foi cobrado delas, mas aí a forma com que reagiam era muito diferente. Vamos lá agora para os relatos de fato. Eu destaquei alguns. Fui com o exército até Berlim. Voltei para o meu vilarejo com 2 ordens da glória e várias medalhas. Passei ali 3 dias e no 4º dia minha mãe me tirou da cama cedinho, enquanto estavam todos dormindo. Filhinha, eu fiz uma trouxa para você. Vai embora, vai embora. Suas 2 irmãs menores estão crescendo. Quem vai se casar com elas? Todo mundo sabe que você passou 4 anos no front com homens. Não mexa na minha alma. Escreva sobre minhas condecorações como os outros.
É só isso o relato, mas só isso assim, na questão do tamanho, mas era um problema pra mãe dela ter a filha ali porque ela passou 4 anos na guerra com homens. E isso poderia fazer as filhas dela serem mal vistas, não arrumarem um casamento. E caramba, é bem chocante, né, você ver essas coisas de uma pessoa que já perdeu tanto e a alegria de viver tal por causa da própria guerra e ser colocada pra fora da sua própria casa. São todos muito doloridos, viu, gente? Por isso que eu nem exagerei na quantidade de relatos que vou ler. Esse é um dos melhores de todos os relatos. Sou professora de história. Que eu me lembre, reescreveram os livros de história 3 vezes. Dei aula para as crianças com 3 livros diferentes. Perguntem-nos enquanto estamos vivas. Não reescrevam depois, sem nossa participação. Perguntem, sabe como é difícil matar uma pessoa? Estive na resistência por 6 meses. Depois disso recebi uma tarefa: arrumar um emprego de garçonete no refeitório dos oficiais. Era jovem, bonita, me aceitaram. Eu devia pôr veneno no caldeirão de sopa e naquele dia mesmo ir ao encontro dos partiçãs. Já estava acostumada com eles, eram inimigos, mas você os vê todo dia, eles falam com você. Aí tem Dankeschön, que quer dizer obrigado, obrigado, enfim, que é alemão. Eu não sei falar alemão, né, gente? É difícil, matar é difícil. Matar é mais difícil que morrer. Passei a vida inteira ensinando história e nunca soube como falar disso. Que palavras usar? Mas você vê, né? Aqui ela traz a questão assim que elas eram obrigadas a fazer. Acho que ficavam diretamente. No caso dela não foi com armas, né? Ela teve que botar veneno pra matar os alemães. Mas caramba, imagine. Você vê aquelas pessoas quase como seus iguais, porque você tava ali falando todos os dias, embora fossem inimigos por conta da guerra. E você ter que matar aquelas pessoas, sendo que você nunca teve a experiência de matar antes e talvez nunca tivesse por vontade própria. Você não teria. E ali você teve que ter. Imagine que difícil. Realmente é um livro muito importante, né? Falando de história, falando do que a gente encontra sobre a Segunda Guerra. Eu acho que é uma leitura muito importante, mas é uma leitura que você realmente tem que fazer preparado. Principalmente se você for mulher, porque as nossas dores, a gente consegue ver muito mais próxima, né? Quando a gente é mulher. Um velho edifício de 3 andares no subúrbio de Minsk, um dos que foram construídos às pressas logo depois da guerra, e era o que parecia na época, para durar pouco. Agora, há muito tempo, foi rodeado por acolhedores arbustos de jasmim e cresci. Foi nele que começou a busca que duraria 7 anos. 7 anos surpreendentes e torturantes, em que descobriria o mundo da guerra. Um mundo cujo sentido ainda não foi totalmente decifrado por nós. Sentia dor, ódio, tentação, ternura e perplexidade. Tentaria entender qual é a diferença entre morte e assassinato. E onde está a fronteira entre humano e desumano. Como uma pessoa fica a sós com essa ideia absurda de que pode matar outra. Inclusive de que é obrigada a matar, como se era na guerra, né? E descobriria que na guerra, além da morte, há uma infinidade de outras coisas. Há tudo aquilo que existe em nossa vida cotidiana. A guerra é vida também. Me depararia com uma quantidade incontável de verdades humanas, mistérios. Refletiria a respeito de perguntas de cuja existência eu não teria suspeitado antes. Por exemplo, por que não nos espantamos com o mal? Falta em nós o espanto diante do mal? O caminho e os caminhos, dezenas de viagens por todo o país, centenas de fitas cassete gravadas, milhares de metros de fita, 500 encontros, depois parei de contar, os rostos desapareciam da memória, só as vozes ficavam. Um coro ressoa em minha memória, um coro enorme. Às vezes quase não se escutam as vozes, apenas o choro. Confesso, nem sempre acreditei que esse caminho estava ao alcance das minhas forças, que conseguiria vencê-lo, que chegaria ao fim. Houve minutos de dúvida e dor, em que eu quis parar ou me afastar, mas já não podia. Tornei-me prisioneira do mal, espiei no abismo para entender alguma coisa. Agora penso que adquiri alguns conhecimentos, mas passei a ter mais perguntas e ainda menos respostas. Entretanto, na época, bem no começo do meu caminho, eu não suspeitava de nada disso. O que me levou a esse edifício foi uma pequena nota no jornal da cidade, dizendo que havia pouco tempo, na fábrica de máquinas de pavimentação Udarnik, estava se aposentando a contadora sênior Maria Ivanovna Morozova. Durante a guerra, dizia também a nota, ela fora franco-atiradora, recebera 11 medalhas e sua contagem de combate era 75 mortos. Em minha consciência era difícil unir a profissão militar dessa mulher com a sua ocupação civil.
com a foto corriqueira no jornal, com todos aqueles sinais de vida comum. Essa parte aqui é a própria autora, né, falando, e depois tem o relato dessa atiradora, mas é interessante sempre essa coisa da morte, estar com a ideia da morte, não com a ideia da sua morte, mas ser confrontada com a ideia de que você vai ter que matar na guerra. Mesmo que você não tenha que matar diretamente, como tem outros relatos aqui, que você vai ver o tempo todo pessoas mortas, e muitas vezes tinha muito mais pessoas que eram mortas do que sobreviventes, e isso é uma coisa muito triste. Esse relato, eu pedia para minha mãe, implorava para ela, por favor, não chore. Não foi de noite, mas estava escuro, e se ouvia um uivo incessante. Elas, as nossas mães, ao acompanhar as filhas, não choravam, elas uivavam. Mamãe ficava ali parada, feito pedra. Ela estava se segurando, tinha medo de que eu caísse no choro. Eu era a filhinha da mamãe, me mimavam em casa. E depois cortaram meu cabelo como de menino, só deixaram um topetinho. Ela e meu pai não me deixavam ir, mas eu só pensava em uma coisa: ir para o fronte, para o fronte, para o fronte. Esses cartazes que agora estão no museu, a Pátria Mãe chama. O que você fez pelo fronte? Sobre mim, por exemplo, tiveram muita influência. Estavam o tempo todo diante dos meus olhos. E as músicas? Levante, país enorme, levante para o combate mortal. Quando estávamos viajando, ficamos espantados com os mortos logo nas estações de trem. Já era a guerra, mas nossa juventude prevalecia e cantávamos. Até mesmo algo alegre, umas cantigas. No fim da guerra, toda a nossa família estava lutando. Meu pai, minha mãe, minha irmã, todos trabalhavam nas estradas de ferro. Eles avançavam logo atrás do fronte e consertavam a estrada. Todos recebemos a medalha da vitória. Meu pai, minha mãe, minha irmã e eu. Essa era sargento da guarda mecânica da aviação. E, gente, essa história de que as mães, elas não choravam, elas uivavam, porque já dá aquela ideia de várias meninas indo embora, várias filhas indo embora no trem, e como todas as mães ficavam chorando, né? Isso é muito triste. Mais um relato, esse um pouco maior, era uma parada militar. Nossos destacamentos de partiçães se juntaram às unidades do Exército Vermelho. E depois da parada, nos disseram para entregar as armas e ir ajudar a recuperar a cidade. Mas isso não entrava na nossa cabeça. Como assim? Ainda há uma guerra em curso, só a Bielorrússia fora libertada. Precisávamos entregar as armas. Todas nós queríamos ir em frente e continuar combatendo. Fomos ao centro de alistamento, todas as meninas. Eu disse que era enfermeira e que queria que me mandassem para o fronte. Me prometeram, certo, vamos registrá-la e se precisarmos, chamamos você. Agora vá trabalhar. Fiquei esperando. Não me chamavam. Fui de novo ao centro de alistamento. Várias vezes. Enfim, me disseram abertamente que não havia necessidade. Já tinham enfermeiras suficientes. Agora, era preciso arrumar os tijolos de Minsk. A cidade estava em ruínas. Você pergunta como éramos nós, as meninas? Tinha a Tchernova, que já grávida, transportou uma mina junto ao quadril, sendo que ali pertinho batia o coração do seu futuro bebê. Daí você vai entendendo que pessoas eram essas. Nós não precisamos entender. Éramos assim. Nos ensinaram que nós e a pátria somos a mesma coisa. Isso é uma coisa que eu já tinha percebido no Vozes de Chernobyl. Eles têm essa coisa da pátria muito forte, né? Ou como outra amiga minha. Essa andava pela cidade com a filha e debaixo do vestidinho o corpo da menina estava todo coberto de panfletos. Ela levantava os bracinhos e reclamava: mamãe, estou com calor, mamãe, estou com calor. E a rua estava cheia de alemães, os Polizei. Os alemães ainda dava para enganar, mas um Polizei era difícil. Era um dos nossos, conhecia sua vida, suas entranhas, seu pensamento. E até as crianças. Nós as levamos ao destacamento, mas eram crianças. Como salvá-las? Decidimos mandá-las para fora da linha de frente, mas elas fugiam dos orfanatos e corriam para o fronte. Eram apanhadas nos trens e nas estradas, escapavam de novo e de novo iam para o fronte. Pra você ver que coisa incrível, né? A história ainda vai passar centenas de anos tentando entender o que foi aquilo. Que gente era aquela? De onde veio? Imagine, uma grávida que andava com uma mina. Ela estava esperando um filho. Amava, queria viver e, claro, tinha medo. Mas ia. Não ia por Stalin. Ia por seus filhos, pela vida futura deles. Ela não queria viver de joelhos, submeter-se ao inimigo. Talvez fôssemos cegos. Nem vou negar isso. Nós na época não sabíamos e não entendíamos muita coisa, mas éramos cegos e puros ao mesmo tempo.
éramos feitos de duas partes, de duas vidas. Você precisa entender isso. Eu acho que em mais esse relato ficou ainda mais claro, né, como era essa definição de pátria para elas, como era importante, tanto que até mulheres grávidas iam e queriam estar no front, e até as crianças queriam estar no front, até porque a própria propaganda do governo era toda voltada para que realmente o povo fosse à luta, o povo fosse para a guerra. E como isso é assustador, né? Então é isso, gente. Eu queria realmente comentar um pouco sobre esses relatos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me conta aqui se você já leu. Destaque aí qualquer um outro relato, caso você tenha lido, que a gente pode conversar aqui embaixo sobre eles. Não esqueça de curtir o vídeo, de compartilhar. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações, que fica logo ao lado do botão de inscrições. E até o próximo vídeo.